Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o Clássico dos Milhões, né? Vasco e Flamengo que vai acontecer neste sábado, diretamente em São Januário, às 17 horas em Brasília. E aquilo, o Flamengo tem tudo para ganhar do Vasco lá dentro, né? Tudo bem que a última vez que ganhamos lá, o estádio foi simplesmente interditado, né, por Everton Ribeiro. Mas é aquilo, o Flamengo tem tudo para ir lá e vencê-los novamente, né? E aquilo, para esse jogo contra o Vasco, o Flamengo vai ter alguns desfalques, como Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, que estão representando as respectivas seleções. E aquilo, e para este debate, eu estou com ele aqui novamente, ele que já é muito querido pelo público, né? Então, Brunão, seja muito bem-vindo a mais um Talk Fla. E aí, Vitor, hoje já informa você também, né? E o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube. O nosso maior rival em relação ao Vasco, Vitor, nos últimos 15 jogos é o empate. Por quê? Nos últimos 15 jogos, Vitor, que nós tivemos contra o Vasco, tendo como referência o ano de 2016, são 9 empates e 6 vitórias do Flamengo de lá para cá. Então, realmente, a última vitória do Vasco sobre o Flamengo foi em 2016, quando eles ganharam da gente pela semifinal do Carioca, naquele jogo que aconteceu lá em Manaus, que o Flamengo perdeu por 2-0. Então, de lá para cá, depois desse jogo, aconteceram 15 jogos e foram 9 empates e 6 vitórias do Flamengo, Vitor. E no último jogo, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0, não é isso? Pelo Campeonato Carioca. E nós tínhamos a oportunidade também, Vitor, de nesse jogo contra o sábado, realmente o Flamengo, no caso, fazer um bom jogo, se repetir a mesma atuação que fez contra o Sport, principalmente no segundo tempo, e nós temos grande chance de vencer essa partida e quem sabe até golear, dado o momento do Vasco, que vive numa situação complicada e que demitir até o técnico Ramon para esse início do Campeonato Brasileiro, né? Que início não, que estamos quase chegando já na metade do Campeonato Brasileiro, Vitor. Isso exatamente, Bruno, é aquilo. Para esse jogo contra o Vasco, a gente ainda não temos uma ideia exata de qual time Domenech vai levar a campo, né? A gente não sabe se ele pretende deixar Gerson atuando na meia direita ou se vai optar por recuá-lo para jogar ao lado de Thiago Maia ou Ilharão. O importante é deixar o time competitivo e dar rodagem a essa galera, já que não está tendo possibilidades de contar com os meias de criação, que são Everton Ribeiro e Arrascaeta, que querendo ou não são dois desfalques importantíssimos e que querem e fazem falta a esse time do Flamengo, né? Mas é aquilo, graças a Deus que podemos vencer o esporte mesmo completamente desfalcados. E é aquilo, Bruno, acho que uma grande ausência que teremos para esse confronto contra o Vasco será Isla, até porque ele fez uma ótima partida contra o esporte, dando amplitude pelo lado direito, fazendo ultrapassagens e tabelas junto com o Gerson. E aquilo, infelizmente não poderemos contar com ele, já que terá que se apresentar à seleção do Chile para jogar na próxima terça-feira contra a Colômbia. E muito provável, Mateuzinho vai herdar essa vaga, né? E aquilo, basta Mateuzinho continuar com essa maturidade dele, né? Com essa vontade de vencer, de manter um bom nível atuando, sempre é um jogador muito importante no ataque e não compromete no sistema defensivo. É aquilo, basta ele ter foco, treinar bem, que eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado, né, Bruno? É isso aí, Vitor. Você tocou numa situação muito importante que foi essa relação do Flamengo. E eu queria saber de você, Vitor, sobre o que você escalaria para esse jogo contra o Vasco, se continuaria escalando a trinca de volantes que teve no jogo contra o Sport, como o Gerson, Arão e Thiago Maia, ou se você abdicava de algum desses volantes e entrava com algum ponta mais aberto pela direita, que nesse jogo contra o Sport teve o Gerson atuando por ali e o Bruno Henrique pela esquerda. Então, Bruno, e para responder essa sua pergunta, é o seguinte: isso tem uma variável muito grande, né? Até porque eu não gostei muito da atuação de Arão, pois eu achei que ele comprometeu bastante o time defensivamente e ofensivamente. Ele que não deu tanto apoio ao time ofensivamente falando, porém, ele comprometeu muito a saída de bola. Arão, que é um jogador que encontra bastante dificuldades para jogar de costas, toda vez que ele pega a bola de costas, a chance dele entregar a bola para o adversário é muito grande. Arão necessita de um jogo que potencialize ainda mais o rendimento dele. É necessário que Arão pegue
quase todas as bolas praticamente de lado, para que ele consiga efetuar o passe de maneira legal e que não comprometa defensivamente a equipe. E, Bruno, você que falou a respeito dessa provável escalação, de como eu escalaria o time, é aquilo. Eu gostei bastante da atuação de Gerson. Foi realmente o melhor jogador do Flamengo contra o Sport. Ele ditou o jogo, fez o que quis contra a equipe pernambucana. E aquilo, como eu falei a respeito de Arão, o fato de Arão me preocupar bastante, eu tiraria o Arão do time e recuaria Gerson para jogar ao lado de Thiago Maia. Porém, há um grande problema também, porque não temos no momento um ponta do lado direito ali que esteja rendendo muito, né? Aqui, se você colocar Michael ou Vitinho, acho que o time vai cair bastante de nível, até porque são dois jogadores que não demonstram confiança alguma e toda vez que ambos entram em campo, comprometem bastante o setor de criação do Flamengo. E aquilo, se Domenech tiver Pedro Rocha 100% à disposição, eu escalaria Pedro Rocha, Bruno Henrique e Pedro como trio de ataque. E aí o meu time ficaria com Neneca no gol, Mateuzinho, Noga e Natan, e o lateral esquerdo Felipe Luiz, Thiago Maia e Gerson, com a dupla de volantes, Diego à frente dessa dupla de volantes, Bruno Henrique, Pedro Rocha e o meu atacante lá, o meu centroavante, seria o nosso artilheiro Pedro, né, que está numa fase assustadora. Pedro que já marcou 14 gols em 28 partidos, é aquilo. Se a bola chegar nele, dificilmente ele vai perdoar. E vamos que vamos, Brunão. E no caso, Vitor, você falou dessa questão do Pedro aí, e realmente é um centroavante que era um jogador reserva, que era considerado como reserva do Gabigol, e quando teve a oportunidade, e está tendo ainda atualmente, está mostrando serviço, está mostrando trabalho, e vai ser uma dor de cabeça a mais para o Domenech, Vitor, quando o Gabigol estiver 100% recuperado e pronto para voltar em campo. Aí, Vitor, eu já queria devolver essa polêmica para você. E você já sabe muito bem do que eu vou perguntar. Já Gabigol voltando 100% para atuar, por exemplo, na partida contra o Goiás, na terça-feira, vamos supor. Vamos supor que Gabigol esteja 100% pronto para poder voltar ao time titular e tudo mais, já está treinando com o grupo. E quem você escalaria na partida contra o Goiás para ser titular? Então, Bruno, isso é uma pergunta muito difícil. Realmente você me colocou praticamente dentro de uma brasa. Assim, Então, é, cara, e assim, é importante também deixar cá, considerando que Gabigol, por exemplo, hoje Gabigol é 100%, porque é claro que quando Gabigol, se ele fosse voltar nesse jogo contra o Goiás, é claro que ele seria até mais fácil de responder essa tipo de pergunta, porque Gabigol estaria fora de ritmo de jogo, o Pedro já viria na sequência muito mais entrosada com a equipe titular. Mas, avaliando de forma proporcional entre Pedro e Gabigol, onde ambos eles estão mais confortáveis no time, quem você escalaria no time titular do Flamengo, Vitor? Deixando os dois na mesma proporção, no mesmo ritmo de jogo e também 100% recuperado os dois, total à disposição do Domenech. Quem você escalaria? então, Bruno, respondendo essa sua questão de acordo com isso que você abordou, se colocar os dois na mesma proporção, no caso, os dois mantendo meio que essa quantidade de gols, né, e tal, Os os dois dois jogadores na 100%, né? mesma condição de jogo, isso. Aí, e os dois estando 100%, né? Isso. Então, eu escalaria Gabigol justamente pela história dele dentro do clube, tá entendendo? E eu acho que isso pesa demais, isso pesa absurdamente. Se os dois estiverem, assim, proporcionalmente, como você falou, é 100% no caso, para determinado jogo e tal, os dois com as mesmas circunstâncias. Aí, se tiver, assim, que disputar entre Gabigol e Pedro, eu acho que o histórico é de Gabigol envolvendo o Flamengo internamente e externamente, acho que isso abrange fronteiras ao ponto assim dele estar passos à frente, tá entendendo? De qualquer concorrência no momento. E aí eu escalaria Gabigol justamente por causa disso, de acordo com a história dele no clube, né? Que é algo recente, cara. Foi no ano passado que ele conseguiu dar um salto absurdo na história do Flamengo e se colocar como um dos maiores ídolos do clube. E isso pesa demais. Não há como negar isso. Não
Não há como você ignorar isso se os dois estiverem 100% e, como você falou, os dois disputando uma vaga. Porém, o cenário hoje é completamente diferente e acho absurdo, pelo menos no momento, sacar Pedro por opção técnica. Mas é aquilo, como o Flamengo vai enfrentar uma maratona maluca, uma maratona de jogos sem noção mesmo, que praticamente o Flamengo vai jogar. Praticamente não, o Flamengo vai jogar terça e já joga na quinta-feira. É um prazo curto de recuperação. Aí eu acho que é notório, é obrigatório também haver uma mudança de jogadores, uma alternância, no caso, é rodar completamente o elenco. Eu acho que não tem outra alternativa, não tem para onde correr, independente se você não gostar de jogador A ou B, é aquilo, é o que o cenário no momento aponta, o cenário lhe obriga a você rodar o elenco, não tem para onde correr, não. Se você não rodar, você vai perder jogador por lesão, e aquilo pode perder por lesão grave, no caso, né? Que foi algo praticamente o que aconteceu com o Pedro Rocha muito recente, né? Que ele sofreu uma lesão contra o Fortaleza no Maracanã, e foi uma lesão bizarra. Eu não lembro de ter visto algo assim. Um Foi algo totalmente que jogador ninguém esperava, né? ninguém esperava. Pedro Rocha entrou, não ficou 6 minutos em campo e sofreu uma lesão sozinha. Foi algo bizarro, algo inusitado demais. E aquilo, se não rodar o elenco, vai acontecer isso, infelizmente, com qualquer jogador. É aquilo, o jogador vai estar propício a esse tipo de coisa. Esse cenário ideal, e aquilo, eu bato em uma tecla, é o seguinte, acho que todos os clubes falharam ao toparem essa iniciativa maluca da CBF de colocar jogos seguidos de jogos. É que não tem como você descansar, não tem como você se recuperar fisicamente, não tem como você treinar. E aquilo, jogo seguido de jogo. E justamente olhando o cenário atual do Brasil, como os treinadores são injustiçados, é aquilo. O treinador não tem tempo para treinar e aquilo. Ele só tem uma alternativa: vencer. Se ele vencer um jogo, empatar um e perder dois, ele é demitido. Aquilo. É um cenário sem noção demais. Praticamente Isso foi o que é aconteceu com o algo Ramon no absurdo. Vasco. Exatamente. Um ótimo exemplo é isso. Ramon, que surgiu, geral falando a respeito do ramonismo, né? Meu Deus do Colocando ele céu. lá em cima e tal, falando em título, que o Vasco ia ganhar Campeonato Brasileiro, etc, etc, O etc. único time Aquilo. campeão na terceira rodada, ninguém viu isso. Exatamente, né? Vasco campeão da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, inédito isso, meus amigos. E é isso, né? Ele foi fritado muito rápido, o choque de realidade veio muito cedo, e infelizmente isso é uma cultura já do futebol brasileiro, né? São vários exemplos. Aqui, se a pessoa for ficar citando exemplos aqui, vamos amanhecer o dia, vamos entrar em outra estação, porque são diversos exemplos de treinadores que foram queimados por incompetência de diretoria, de CBF, enfim, do cenário nacional mesmo. E Realmente. é justamente isso aí, Bruno. Então, Vitor, no caso, você realmente falou muito importante nessa questão dos técnicos que não tem realmente aquele tempo necessário de treinar os times brasileiros. Há um imediatismo muito grande por parte daqui do futebol brasileiro e qualquer pessoa que acompanha o futebol daqui realmente já sabe disso. E, Vitor, para a gente encerrar esse Talk Fla que nós especificamos nesse jogo contra o Vasco, nesse primeiro clássico que terá o Domenech, né, em campo contra o Vasco, o Domenech já enfrentou o Fluminense, já enfrentou o Botafogo e agora é a vez de enfrentar o Vasco. Qual o seu palpite, Vitor, de forma direta e objetiva para esse clássico? É impressionante como o Bruno coloca o cara dentro de uma fogueira, atrás de fogueira. Só preste assim. Então, Bruno, vou de 2-1 Flamengo. É, acho que o Flamengo vai jogar o suficiente dentro dos padrões assim para conseguir bater o Vasco. Principalmente porque o Vasco está num momento muito complicado, muito turbulento, dentro de campo, nos bastidores. A torcida também está pressionando muito. E aquilo, eu acho que apesar dos desfalques, que são vários no elenco do Flamengo, né? Acho que o Flamengo vai dar conta do resultado e vai vencer o Vasco por 2-1. E você, Bruno? Agora eu vou devolver a pergunta, né? Então, não vale ficar em cima do muro. Aqui não tem essa de pipocar, não tem essa de ficar em cima do muro. Manda o seu palpite aí na lata e encerra o programa. É isso aí, Vitor. No caso, meu palpite vai ser de 2-0 Flamengo. Acredito que será mais um jogo que o Flamengo não irá sofrer gols.
principalmente porque muito provavelmente terá a presença do Nathan na zaga mais uma vez. Eu também acho que fará dupla com o Gustavo Henrique. Realmente eu gostei muito da partida deles dois, muito segura na partida contra o Sport, e acredito que o Flamengo realmente vai vencer esse jogo por 2-0. Vou repetir o resultado que tive contra o Sport, né? E por pouco acabei errando, mas acredito que será um jogo tranquilo, que o Flamengo não vai sofrer muito perigo para essa equipe do Vasco. E aquela coisa, cara, se o Flamengo for justamente naquele pique que foi contra o segundo tempo, contra o Atlético Paranaense, e também no segundo tempo contra o Sport, onde realmente nesses tempos o Flamengo foi amplamente superior ao adversário, e se o Flamengo tiver esse nível todo nesse jogo contra o Vasco, aí sim realmente dá para pensar em uma goleada, já que o Pedro realmente está com faro do gol e aproveitando as oportunidades, Vitor. Então, de fato, meu palpite para esse jogo contra o Vasco é de 2-0, com o Pedro marcando mais uma vez. Então, Bruno, só antes de você finalizar o programa, só para pegar esse gancho a respeito do que você falou sobre o segundo tempo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e contra o Sport, é aquilo, tem que voltar a ser uma equipe equilibrada nos dois tempos, né? O Flamengo não pode ficar refém de jogar apenas um tempo e o outro ser simplesmente sonolento, Exatamente. não existir. Não pode, tem que haver um equilíbrio entre os dois tempos, né? E aquilo é torcer para que isso aconteça contra o Vasco, né? Porque é clássico, não pode de maneira nenhuma subestimar rival. É aquilo. Os jogadores do Vasco, apesar das dificuldades que são várias, vão entrar em campo na vera mesmo para valer, vão doar o sangue o máximo possível. Aqui não pode se refém de apenas um tempo, né? Tem que haver um equilíbrio e uma concentração maior dos jogadores do Flamengo. É só isso mesmo aí, Brunão. Pode encerrar o programa. Boa, Vitor. Então, no caso, é dessa forma que nós encerramos mais um Talk Fla aqui no nosso canal do YouTube. Realmente, nós focamos um pouco mais nesse jogo contra o Vasco, por ser o primeiro clássico também do Domenech, o Flamengo que aos poucos está se reencontrando após aquela goleada contra o Independente Del Valle. E por mais, e olha, para mim mesmo, é opinião pessoal minha, por mais que a gente tenha quase devolvido a goleada, né? Nós já aplicamos 4-0 neles aqui no Maracanã, ainda ficou com aquela sensação de, pô, realmente deveria ser tudo daquele de 5-0, mas pela circunstância do jogo, eu ainda mesmo, como torcedor do Flamengo, ainda sinto demais, Vitor, aquela derrota para o Independente Del Valle. Era realmente inadmissível o Flamengo perder daquela forma, por mais que tenha aplicado os 4-0 contra o mesmo Independente Del Valle no Maracanã, mas a gente só realmente vai superar aquele resultado, mostrando futebol, mostrando o resultado também, e mostrando que o Flamengo realmente pode evoluir a cada jogo que passa. O Domenech realmente extrair o máximo possível dos jogadores no elenco para que formem essa equipe mais uma vez vencedora como foi no ano passado. Então, desta forma que nós encerramos mais um Talk Fla, agradeço demais a sua participação, ouvinte, que nos está nos acompanhando desde o nosso começo do projeto e até aqui, e realmente dê um feedback legal, dê a sua opinião do que precisamos melhorar nos comentários, e é isso aí, é com essas suas críticas, com o seu feedback, que nós realmente tentamos melhorar para entregar o melhor conteúdo para vocês. Tchau, tchau, saudações rubro-negras.